Boa noite a todos, meu nome é Wagner Almeida Rodrigues e eu estarei apresentando o meu trabalho de graduação, que é um dos requisitos para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Empresarial pela FATEC de Itapetininga. O título do meu trabalho é Engajamento dos Stakeholders, uma análise das empresas de aviação brasileira. Tive como orientador o professor coordenador Marcelo Antônio Ribeiro Camargo. Bom, essa apresentação está organizada da seguinte forma. Primeiramente, apresentaremos uma introdução ao assunto, demonstrando a problemática levantada e também o objetivo geral. Após isso, apresentaremos o marco teórico de referência que foi utilizado para executar este trabalho, tão bem quanto a metodologia utilizada. Tendo em vista tudo isso, mostraremos a análise dos resultados obtidos e, por fim, as conclusões que chegamos por meio deste trabalho. Por fim, também apresentaremos as referências que foram utilizadas, as principais referências utilizadas durante este trabalho. Bom, com relação à organização, sabemos que todas as organizações elas possuem usuários da informação. Esses usuários eles podem estar diretamente ou indiretamente envolvidos com a organização e são chamados também de stakeholders, palavra traduzida como usuários, diversos usuários ou usuários da informação. Entretanto, quando nós observamos um setor específico, que é o setor da aviação civil, é perceptível nós observarmos que, devido à evolução e popularização dos serviços de aviação, desencadearam-se inúmeros escândalos e talvez alguns problemas a ser resolvidos, como veremos mais à frente. Essa é a problemática levantada, tendo em vista todas essas dificuldades, essas deficiências e muitas vezes escândalos que temos visto nos nossos dia a dia, podemos também observar que esses escândalos precisam ser observados pelas organizações e muito mais do que isso, precisam ser analisados num cunho teórico, como realizaremos neste trabalho. Diante disso, elencou-se o objetivo de pesquisa, que é analisar os relatórios de sustentabilidade das empresas brasileiras do setor de aviação civil no tocante ao engajamento dos stakeholders. Dito isto, elaborou-se então um marco teórico de referência para realizar este trabalho, no qual foi elencado a teoria dos stakeholders, o relatório de sustentabilidade, a relevância que este possui para uma organização, bem como o engajamento dos stakeholders, que é o assunto primordial do trabalho em questão. Para a realização dessa pesquisa, a metodologia adotada foi estipulada como: quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva; quanto à natureza do problema, uma pesquisa aplicada; quanto à abordagem do problema, uma pesquisa qualitativa; quanto aos métodos de abordagem, é uma pesquisa, um método utilizado foi um método dedutivo; o ambiente de pesquisa é uma pesquisa documental e a coleta de dados se deu por dados secundários, além da pesquisa bibliográfica, que é aquela utilizada em todos os tipos de pesquisa. Quanto à análise dos resultados, primordialmente foram levantados os dados pela Global Report List, um órgão que demonstra, que estipula parâmetros para a forma como seria divulgado o relatório de sustentabilidade. Este órgão internacional, uma organização sem fins lucrativos, ele apresenta no ano de 2017, com relação às instituições de aviação civil brasileiras, apenas duas organizações, sendo a empresa Embraer e a empresa Gol. A empresa Embraer, fundada no ano de 1969, sendo considerada uma multinacional, englobada então em uma grande empresa com um lucro em 2016 de 585,5 milhões de reais. Enquanto a Gol, fundada agora, constituída no ano de 2001, uma grande empresa com um lucro em 2016 de 1,1 bilhão de reais. Bom, a referida análise de resultados por mim realizada será dividida então por três pontos diferentes: quanto a frequências, quanto à abordagem e quanto aos temas e preocupações levantados durante o engajamento dos stakeholders realizados por essas organizações. Com relação à frequência de engajamento, é possível perceber que a empresa Embraer ela apresenta 4 diferentes grupos a serem observados com relação ao seu engajamento dos stakeholders, ou seja, em relação àqueles usuários da informação com que ela
percebe e se preocupa, sendo os clientes, os fornecedores, os acionistas e a sociedade. É interessante ainda perceber, com relação a essa frequência, o modo como ela se relaciona com esses, conforme podemos perceber aqui. Aos clientes de modo contínuo, conforme a demanda, anual e conforme o calendário mundial, entre outros, como nós podemos perceber, as acionistas, sociedades, todos esses englobando vários períodos durante o ano. Já em relação à empresa Gol, é possível também perceber no seu relatório de sustentabilidade que não existe uma periodicidade pré-estabelecida para a realização do engajamento, da procura por esse conhecer os stakeholders, sendo realizado todas as vezes que é coletados determinados materiais da companhia, geralmente uma vez por ano. Quanto agora à abordagem dos stakeholders, de que modo então essas empresas abordam os seus stakeholders, os seus usuários da informação para conhecer o que eles pensam da organização. A Embraer, ela realiza inúmeras atividades, inúmeras abordagens diferentes, dentre as quais cabe destacar as reuniões, conferências, pesquisas e estudos. Enquanto a Gol realiza consulta e entrevista, sendo de forma presencial, consulta online e entrevista com executivos. Agora apresentando sobre os temas e preocupações levantados pelos stakeholders. A empresa Embraer, ela apresenta esses temas de uma forma muito complexa e interessante. Tendo em vista que tal apresentação, conforme dispõe a imagem, ela relaciona todas as preocupações e temas levantados por esses usuários da informação com a aplicabilidade que a organização deu e a relevância que a organização deu para essas informações. Isto é de grande importância, conforme veremos um pouco mais a seguir nas conclusões, tendo em vista que possibilita a organização se desenvolver à medida que os stakeholders propõem a ela o que eles estão observando com relação a ela. Demonstrando então, deste modo, qual é o grau de relevância para todos esses temas levantados. Já a empresa Gol apresenta de uma forma um pouco diferente, talvez um pouco mais desenhada, esses temas de forma aleatória, simplesmente demonstrando quais são os temas materiais levantados pelos usuários da informação, conforme podemos ver também na imagem seguinte. Considerações finais. É fatídico perceber que todas as empresas listadas na Global Report List, elas apresentaram no ano referente da pesquisa em questão o relatório de sustentabilidade. Este relatório, conforme nós presenciamos aqui, ele apresenta alguns pontos específicos e esses relatórios eles estão de acordo com aquilo que estipõe a GRI, conforme nós já dissemos. Sobre esses pontos específicos, a Embraer ela apresenta tal relatório de forma mais complexa, criteriosa e específica, de modo que consegue perceber qual é a aplicabilidade desses dados levantados para a organização. Qual é a vantagem, então, para a empresa com relação a essa publicação realizada e até essa parametrização da GRI? Ela causa, conforme a pesquisa realizada, todo o arcabouço teórico pesquisado, essa publicação ela acarreta uma preocupação, ela demonstra uma preocupação da empresa com os seus usuários da informação. E isso acaba por gerar uma exposição positiva dela ante a sociedade e, consequentemente, uma vantagem competitiva da empresa ante a sociedade. A empresa Gol, a segunda empresa pesquisada, é fatídico também destacar com relação a ela que essa empresa, diferente da empresa Embraer, ela implementou os padrões GRI apenas no ano de 2016. Talvez devido a isso, possa se explicar por que de forma tão básica ela apresentou tais dados. Entretanto, tais dados foram apresentados de forma exímia por ela, mesmo que de forma mais simples. Essa demonstração de preocupação com seus stakeholders, mesmo que de forma básica, já também se torna uma exposição positiva dela ante a sociedade e, consequentemente, uma vantagem competitiva diante de quaisquer outras organizações. Com relação às sugestões, observando então a apresentação dos relatórios de sustentabilidade,
foi possível perceber algumas questões que podem ser melhoradas nas organizações. Na empresa Embraer, como dito que já foi realizado de forma mais completa então a apresentação, observou-se apenas uma necessidade de destacar os empregados e o governo como principais stakeholders da organização, coisas que por essa empresa não foi realizado, bem como também tornar mais acessíveis na divulgação das informações aquilo que se pretende que os stakeholders compreendam, tendo em vista que de nada adianta divulgar as informações, prestar essas informações se elas não puderem ser compreensíveis aos usuários da informação e assim gerar tal vantagem competitiva, conforme já foi dito. A empresa Gol tem algumas sugestões também, tendo em vista ter implementado já há pouco tempo os padrões GRI. Destaca-se também a observação para a empresa Gol de clientes e sociedade como principais stakeholders da organização. Com destaque desses dois, a expressão clientes, fundamental para uma organização como a empresa Gol. Também a determinação da periodicidade com que será realizada essa divulgação, e não apenas essa divulgação, mas esse engajamento com os stakeholders, ou seja, a busca por conhecer o que os stakeholders pensam da organização. E também uma descrição do posicionamento da empresa com relação àqueles materiais coletados por esses usuários da informação. Isto é, qual é a relevância de tudo isso que foi coletado para a organização, no que isso é aplicável na gestão estratégica da organização. Ainda como considerações finais, apresento novas pesquisas, a possibilidade de novas pesquisas, tendo em vista que essa pesquisa possui algumas limitações. Entre as limitações, o tema abordado, o setor abordado. Portanto, como nova pesquisa, sugere-se a realização também dessa pesquisa com outros setores. E também com novas opções temáticas ou abordagens metodológicas diferentes da adotada por este trabalho. Essas são as principais referências utilizadas neste trabalho, com destaque a Michel Porter Gramer Mark, e ainda os relatórios de sustentabilidade da Gol e também da empresa Embraer. Eu agradeço pela atenção de todos, essa é a apresentação do meu trabalho e que Deus abençoe.